Boa noite a todos. Acho que eu vou falar sem microfone para não atrapalhar. Me ouvem? Bem? Essa modernidade aí de digital aí. Primeiramente eu quero agradecer ao Osmar pela confiança e pela lembrança, convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, viu, Osmar? Você me agradeceu aqui, igual, só eu tenho a agradecer a vocês, a essa casa, tudo que nós temos vivido, aprendido e compartilhado aqui, né? E nós estamos por volta de final de outubro, aí, começo de novembro, está fazendo, deixa eu fazer as contas aqui, 27 anos que eu estive aqui, eu voltei a trabalhar em Londrina e vim para cá, e eu tenho frequentado esta casa. Então é uma vida, né? Muitos aqui não têm 27 anos. Então nós estávamos aqui, e o Olício já estava aqui, fazia tempo. Maria já vinha também, né? Estou entregando, viu? Mas desculpa aí, tá? Mas eu quero agradecer muito, aproveitando o ensejo. Não a você só, duas, mas uma pessoa, mas eu sou um representante, presidente hoje desse lar de bênçãos. Às vezes, eu estava comentando aqui com o Osmar, nas nossas raras encontros aí a gente pode fazer um pouquinho, mas como posso falar isso aqui para vocês, que vendo o prédio e as pessoas, né, nós outros encarnados, como costumo dizer, que entram, saem, estudam e às vezes vêm aqui fazer as orações, o passe, o estudo, né, como temos isso aqui da quinta-feira com o Luiz Cláudio, do Wesley, né? Muito importante. Mas isso não dá a mínima noção do que é esse lar em termos de acolhimento, cuidado, socorro e educação, conhecimento, aprendizado para nossos irmãos desencarnados. Antes de existir o lar físico, assim como todas as coisas na Terra, existe o projeto espiritual. Nós mesmos, nosso próprio corpo, nossa própria vida material, né? Existe o projeto espiritual para essa execução, essa experiência na matéria. É assim que funciona. E, então, é muito importante que a gente tenha essa visão, não só desta casa espírita, mas de nossas próprias casas, de nossas famílias. Aproveitando. Obrigado. Então, obrigado a todos vocês por estar aqui conosco hoje e por dar esses minutos aí para a gente fazer algumas reflexões. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer algumas inserções aqui a respeito desse trecho do Evangelho de Jesus, didaticamente inserido por Kardec no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Quantas vezes, né? Nossa, isso de novo, quantas vezes a gente ouve? Quantas vezes a gente já leu, quantas vezes a gente já ouviu, vai falar sobre isso de novo. Mas a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus, o gesto, o que a gente imagina e o sentido que ele dá às coisas, tem que ser muito estudado. Nós vamos nos encarnar mais algumas vezes e vamos vir aqui e vamos estudar o Evangelho de Jesus e vamos aprender coisas novas. Porque eu costumo dizer que é absurdo o sentido que ele dá às coisas nas suas palavras. Às vezes tem uma tradução que puxa um pouquinho, né,
uma determinada coisa, um determinado sentido, outro, mas se a gente for pegar isso por contexto, e é isso que eu quero fazer hoje aqui com vocês, e a gente descobrir coisas mais. E muito importantes, mas muito importantes. Que ela se insere no contexto do ensino de Jesus de uma maneira perfeita. Ao mesmo tempo, poética, suave para aqueles que ouvem, mesmo aqueles que estão agindo ao contrário. Porque Jesus, obviamente, conhecendo todas as almas, conhecendo a todos nós, e na época a todos aqueles que estavam com ele, dava ao mesmo tempo o ensinamento necessário e preciso, respeitando a ignorância de cada um, as dificuldades, como hoje o faz conosco. Eu costumo dizer que um dos atributos absurdos, aquele que eu mais penso, nos que eu mais penso com relação ao Cristo, é da paciência dele para conosco. Não é verdade? Isso é uma forma de misericórdia, né? Ou de confiança também. Mas vamos lá. Normalmente, quando se lembra, a primeira coisa que a gente lembra dessa história do chamado bom samaritano, ainda não tem esse título, o Evangelho e também a Torá, eles, o chamado Antigo Testamento, né, que é a lei dos judeus, ela não é dividida em partes, somente numa versão já para a imprensa escrita, já na Idade Média, é que ela ganhou divisões em capítulos e versículos. Né? E mesmo hoje, você pega uma versão da Bíblia, mesmo a mais moderna, não tem lá no capítulo 10 de Lucas, assim, o subtítulo, a parábola do bom samaritano, igual aos livros didáticos. Não tem. É seguido, né? Então, quem que chama de a parábola do bom samaritano? Os estudiosos, nós, por uma questão de referência, quando a gente vai falar desse trecho, fala assim, aquela parábola do bom samaritano. Jesus não chamou assim, Lucas, que escreveu, não chamou assim, apenas descreveu um acontecimento. Vai contar aquilo do Jesus e ele contou uma história. E a gente ouve, tirando a questão assim, dessa referência fundamental de valorizar a piedade e a caridade, muitas outras coisas, quando vai entrar na história, tem muita besteira. Eu convido vocês hoje para a gente tentar fazer uma imersão nas circunstâncias em que ocorreu essa pequena história, lá há quase 2000 anos. A gente precisa se desprender da nossa realidade hoje, do que é cidade, do que é estrada, dos nossos conceitos modernos, né, século XXI, para voltarmos lá nos primeiros anos da era cristã. Como é que é? Para a gente compreender algumas coisas. Como é que era o quê? O local, as pessoas e as referências que eles tinham, as relações entre eles. Porque a narrativa de Lucas começa que Jesus estava ensinando e aí um doutor da lei levantou-se. Algumas traduções dizem que para pôr Jesus à prova, ou para testá-lo, ou, né, e perguntou. Aí na pergunta dele, vamos começar a nossa... Na pergunta dele, o que é preciso para eu... Desculpa, como é que é o nome? Fernanda, o trecho que ela leu, a tradução diz assim: como faço para entrar de posse da vida eterna? Os tradutores mais tradicionais costumam dizer como faço para herdar a vida eterna, que seria a palavra mais adequada para a situação ali, para o que ele disse lá, que está escrito lá em grego, porque o Evangelho de Lucas foi escrito em grego
Muito bem. Aí já tem uma coisa. Jesus captou o sentido daquilo, sabia exatamente o que ele queria, ao mesmo tempo testar Jesus, mas ele queria também, ele tinha um interesse realmente pessoal naquilo. Por quê? Vamos lá. Só antes disso, quando a gente fala parábola, né, é uma palavra meio antiga que se refere ao seguinte: é uma narrativa, é uma história curta, onde se usa uma situação comum, fatos comuns da vida, para demonstrar uma coisa com um sentido muito maior. Então e essa é obviamente uma narrativa simples, curta, mas, como eu já disse, de uma riqueza tão grande que a gente podia fazer seminário a respeito disso aqui, pegar cada palavra de Jesus e fazer uma análise temporal dessa narrativa. Bom, vamos lá. Quem era o doutor da lei? Vamos começar por aqui, embora não seja a ordem da importância. Doutor da lei, para começar, Jesus falava muito em escribas. Todos os doutores da lei tinham que ser escribas. O que era escriba? É uma pessoa que sabia ler e escrever, e isso não era muito comum. A pessoa que sabia ler e escrever, normalmente em mais de um idioma, porque ali era uma confusão de culturas. Por exemplo, todo mundo fala assim, a língua do judeu na época era o aramaico, Jesus falava aramaico. Não é. Jesus conversava com os discípulos no dialeto siríaco. E não era nem o hebraico nem o aramaico, portanto, que eram as duas línguas que conviviam. Aí, naquela época, a Palestina, que envolvia ali toda a região de que antes era o reino de Judá, o reino de Israel, era uma dominação romana. Eles tinham a liberdade religiosa e civil, mas política e economicamente era o Império Romano. Então vieram com a língua latim. Era uma confusão. A pessoa que sabia ler e escrever já era escriba. Mas a pessoa que sabia ler, escrever, traduzir, interpretar textos normalmente misturados de vários idiomas, coisas mais antigas, esse era colocado para estudar todos os escritos e as leis que vieram desde Moisés, mais de 1000 anos antes. Vocês têm uma ideia, o Templo de Salomão foi erigido no ano 930, foi inaugurado no ano 900, por volta do ano 900 a.C. Só Jerusalém, o Templo de Salomão, já existia há 900 anos, e Moisés, mais de 1000, não sei quantos. Os pessoal às vezes variam as medições que os historiadores fazem. Então, olha só. Isso fazia dos doutores da lei aquelas pessoas que ajudavam as autoridades, inclusive as autoridades religiosas, porque se misturavam autoridade civil e religiosa, é uma coisa só, porque a lei estava tudo dentro da autoridade. Os cultos religiosos e a lei civil. Então, eles eram conhecedores, mas podia ser de qualquer origem ali dentre as tribos hebreias, né, os judaicos. Só que eles tinham uma dificuldade assim, de convivência com os sacerdotes, com os levitas. Vamos explicar o que tem um levita aqui na história. Jesus colocou de propósito. Não é por acaso, não. Não, faz de conta com o levita. Não. Jesus sabia o que estava se passando na cabeça dele. Os levitas eram o seguinte: das 12 tribos de Israel, lá dos 12 herdeiros, lá na época de Moisés, 11 herdaram, a palavra herdaram terras, províncias. A tribo tinha seu espaço, a sua terra. Então a herança, o herdar, vem daí de uma ideia de ficar com as terras, uma região, que para eles era fundamental, porque eles eram nômades. Por 40 anos no deserto, mudou 2 gerações praticamente, né? Procurando a terra de Canaã, e daí se estabeleceram naquela região do Vale do Jordão. E o que acontece? Os descendentes de Levi, que era filho de Arão, como Arão era o sacerdote maior ali do povo
hebreu. Moisés diz para ele, né, que Deus falou que cada uma das tribos herdará o seu quinhão, né, o seu espaço na terra de Canaã, exceto os levitas, os descendentes de Levi. Por quê? Porque eles herdarão a palavra de Deus. Então eles não herdaram a terra, mas eles herdaram uma coisa. Os levitas vão ser sacerdotes, eles que vão tomar conta dos templos e dos cultos, e eles receberão de todas as outras uma contribuição para isso, que passou a se chamar dízimo. Que uma das tribos do norte depois se afastou e ficou 10%, então cada uma pagava 10% para eles. Aí eles, sem ter terras, mas eles tinham a palavra de Deus. Então eles eram sacerdotes, dentre os levitas tinham sacerdotes, o templo de Salomão, e os que não eram sacerdotes cantavam, faziam leitura, cuidavam do templo. O templo aqui é conosco, Deus é conosco. Vocês vão ter que... Era mais ou menos assim que eles pensavam. Os levitas e os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas e o povo. Só que dentre o povo surgia daí aos poucos os doutores da lei. Que faziam as 3 castas privilegiadas. Só que 2 delas, tipo assim, nós já somos de Deus. Nossa herança é a palavra de Deus. Com o tempo eles enriqueceram. Ficaram melhor que os outros que tinham terras. Lógico, né? Vocês trabalham, então traz aqui para nós. Nós aqui cuidando dos assuntos de Deus. Olha só. Onde surgiu. Aí, o que acontece? Esses doutores da lei, não é o seguinte, mas a gente ajuda os sacerdotes, ajudamos os governantes, então nós conhecemos, e eles têm a salvação, e nós não. Tipo assim, o que eu trabalho para isso, né? Podia já estar garantido também. Era assim que pensava, era esse o dilema dos doutores da lei. Que, embora conhecessem a lei, mas espiritualmente, eles tinham essa dificuldade de convivência com os levitas sacerdotes ou não. Olha só. Aí, o que mais que a gente pode colocar aqui de contextualizar assim? Questão de cidades, é muito importante. Jerusalém, a gente fala Jerusalém, hoje a gente acha que Jerusalém é a capital de Israel, né? Mas Israel é um país muito novo hoje, politicamente, como ele é lá. Foi na Segunda Guerra Mundial que foi estabelecida aquela região. Porque é uma briga incessante por aqueles espaços, até hoje continua. Muita boa parte dele. Mas assim, Jerusalém, hoje é uma cidade assim, tem próximo de 1 milhão de habitantes, 900 mil. Londrina tem 600. Seria aqui a cidade que eu acho mais ou menos hoje a população de Jerusalém. Campo Grande, Maceió, talvez, em torno de 1 milhão. Mas naquela época, como é que era a população de Jerusalém? Tinha em torno de 30 mil pessoas. Essa população se multiplicava por 4, 3 a 4, ia para mais de 100 mil nas épocas das festas religiosas. Príncipes iam visitar o templo de Salomão, iam lá fazer oferecer os sacrifícios, né? Levar lá o carneiro para ser morto lá e dar doar o sangue lá para Deus, lá no altar do templo. Era isso, ficava assim. Isso uma vez por ano. Então a cidade ficava durante 2 a 3 meses por ano com 100 mil pessoas. Mas a população de Jerusalém, normal, era em torno de 30 mil pessoas. Na época, há 2000 anos atrás. Então não é como nos filmes que a gente vê aquele negócio, assim, sabe, que para dar aquele ênfase nas superproduções, assim, eles colocam aquilo como se fosse hoje. Não é bem assim. Jericó, na época, era uma vila, um vilarejo. Só que tinha uma importância muito grande, porque tinha muita gente rica que tinha lá as suas casas, suas chácaras, ou como diz os portugueses, suas quintas, né? Por quê? Jerusalém fica numa região montanhosa. Jericó fica num vale, 30 quilômetros de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, fica Jericó, que era Jericó.
existe, assim como Jerusalém até hoje, né? 30 quilômetros. Só que Jericó fica numa chamada depressão, é uma, geograficamente falando, é uma região que fica 250 metros abaixo do nível do mar. Fica nas beiras do Mar Morto, lá, né? Na proximidade do Mar Morto. O Mar Morto é 250 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então é uma descida mesmo. Quando Jesus fala assim, ele descia de Jerusalém para Jericó, é porque é literal, tá? Então uma região escarpada, de montanhosa, cheia de dificuldades. E naquela época, como é que era o transporte? Era uma estrada asfaltada? Quem que transportava as coisas? Burros e jumentos, que eram os meios de transporte de carga. E as pessoas a cavalo ou até a cavalo, burrico, a aí, Jesus quer. Então nós vimos lá o doutor da lei, levita, o sacerdote, que também era um levita, mas né, formalmente, né, procurador de Deus. O que eu falo é a palavra de Deus, a decisão. E então, quando ele pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? Igual os levitas, igual os outros. Ele falou, o que está escrito? É lógico que ele sabia, se ele sabia de cor. E ele já tinha, com certeza, ouvido Jesus falar a respeito dos 2 mandamentos que resumem todos os outros. Porque ele fala, cita os 2 primeiros, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, faz isso. Né? Tipo, eu já falei que isso aí resolve tudo. Faça isso. Sim. E quem é o meu próximo? Por quê? Próximo é uma palavra que eles usavam normalmente para designar os seus irmãos. Só que tinha muitas brigas entre eles. Tinha muitas dissensões. A maior delas ocorreu com os samaritanos, com os irmãos de Samaria, há uns 160, 180 anos antes. Nem era coisa daquela geração. Mas teve uma invasão em Israel por um reino lá que sucedeu Alexandre o Grande, o Persa. E aí um deles ficou com aquela região lá da Jordânia, e eles invadiram Jerusalém. Então, e como eles estavam, os parentes ali de Judá e Jerusalém estavam em briga, e os da Samaria, que é uma região do norte, já próximo ao reino, onde hoje é o país de Omã, chama, e Jordânia. O que acontece? Houve uma dissensão ali, os samaritanos, na época, lá atrás, antes de Jesus, 180 anos antes. Eles ficaram do lado desse pessoal. Como é que é o nome deles? Eu anotei aqui. Tinha uma coisa histórica bem interessante deles, que eram os Seleucidas, por volta de 170 anos antes de Cristo. Aí os samaritanos ficaram do lado deles. E aí, nesses 200 anos praticamente, dessa história, entre essa narrativa e o acontecido lá atrás, eles estavam mais para os estrangeiros, Seleucidas, assírios e os persas, do que para os judeus. Pior. Então, os judeus consideravam os samaritanos pior do que estrangeiros. Porque eram aqueles que podiam ser irmãos e antes eram de uma tribo do norte, mas dos filhos de Abraão, da descendência. E aí se misturaram com aqueles, então eles eram, existe um termo que eles usam, eram párias, escória. É aquela pessoa que passava assim, né? Os judeus viravam a cara e cuspiam no chão do outro lado. Sabe?
Eles eram considerados uma sub-raça, gente imunda porque se misturou com as raças dos pagãos, esse tipo de coisa. É bom a gente contextualizar isso. Então, eles se achavam, nós somos os filhos de Deus. Deus, para eles, não era Deus, era o Deus do nosso povo, o Deus de Israel. Vocês ouviram essa expressão muitas vezes, Deus de Israel. Porque para eles eram os únicos certos, corretos, filhos de Deus, o resto era tudo estrangeiros. Então, por isso os samaritanos eram desprezados, humilhados, maltratados. Mas por que os samaritanos vinham ali e transitavam normalmente? Porque, alguns anos antes, 70 anos antes de Cristo, teve a invasão romana. E o Império Romano tratou todo mundo igual. Diz o seguinte, olha, aqui é nosso. E vocês são tudo igual. Se bobear, vira escravo. Nós vamos deixar com seus cultos, sua vida civil, seus comércios, desde que pague os impostos e não se meta em nada que a gente queira fazer na região, porque aqui é nosso. Mais ou menos assim. Então era uma divisão. Por isso que existia um governante dentre eles, na época e da narrativa, o filho do como é que é o nome do rapaz aqui, que vocês com certeza já ouviram falar. Eles chamavam de tetrarca. Era o cara que era o governante, mas que... esqueci o nome. Herodes. Antipas. Né? Estava pensando, Antipas. Herodes Antipas. Herodes é o sobrenome dele, né? E o filho dele era o governante na época, já dessa narrativa. E aí, em compensação, tinha o Pilatos, que era o governador romano da Judéia. Por isso que tinha dois governantes, um local e um do Império Romano, que era o que mandava. Muito bem. Quando perguntou para Jesus como eu faço para herdar a vida eterna, e Jesus começou essa narrativa, ele já colocou na história da seguinte forma: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, isso é importante, até Jesus dizer que o homem ficou seminu, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Se tiver uma diferença de tradução do que foi nos meus, me desculpem. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Já colocou na história a comparação lá com o doutor da lei que havia perguntado. Quando viu o homem, passou ao outro lado. Ser superior, né? Eu sou. Quem tem saber que não? E o fato de Jesus ter colocado e lhe despojaram das roupas, deixando-o quase morto, sem dúvida, não dava para identificar quem é, né? Tivesse com as roupas de um sacerdote, talvez ele teria ido, né? É de propósito. Eu não sei quem é, não me interessa saber. Não é meu irmão, não é meu próximo, entenderam? Até isso é de propósito na narrativa. E quando viu o homem, passou para o outro lado. Assim também, um levita, quando chegou ao lugar e viu o homem, passou ao largo, né? Mas um samaritano, ele não diz que é o bom samaritano, ele diz um samaritano. A visão do cara que está ouvindo lá, do doutor da lei, né? Como é que eu diria assim, uma escória, um tipo qualquer que nem é, né? Que não merece nem ser tratado como gente. Era mais ou menos assim. Esse passou, e olha só que interessante.
estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, deitando nelas vinho e óleo. Você imagina a cena, o cara está lá com sua mula, seu bucho, o cara que era um viajante, um negociante, mas tem vinho aqui, vou abrir uma garrafa, vou botar uma garrafa de vinho lá, vou botar um pouco de vinho aqui, que ajuda a não infeccionar, né? A cuidar, né? Por causa do efeito do álcool e da acidez. Aí, vou colocar um azeite agora para diminuir a dor e para daí ajudar na cicatrização, vou enfaixar aqui com os panos que tem, às vezes até tirou uma peça da própria roupa lá. E levou a pessoa no seu próprio, deitou ele, colocou sobre o próprio animal, levando-o consigo até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, também dormiu lá, descansou. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. O que a mais gastar com ele, né, a despesa que tiver, ele pagaria quando retornar. Muito bem. Então, como eu disse antes, Jesus não disse um bom samaritano. Ele só disse que era samaritano. Por quê? Também tem um porquê. Você imagina se Jesus dissesse um bom samaritano, assim, mas um pode existir, né? Vai aqui, né? O bom samaritano, não disse que isso ia ser bom, nem nada. Samaritano. O fato é possível? Claro. Mas o que ele falou que esse samaritano fez? Por acaso ele chegou lá e falou assim: será que é samaritano também esse aqui? Quem será que é? Ele identificou, olha gente, o doutor da lei, que é o que pergunta, que está no texto de Mateus. Esse aqui não precisava, Jesus nem falou dele, por quê? Porque foi Lucas que falou, né? A história é contada, o Evangelho de Lucas, o que não tem nos outros e tem em Lucas, foi contado por Maria e João. Porque Lucas só foi conhecer essas histórias depois da crucificação, anos depois que Jesus já tinha passado pelo Calvário, pela crucificação. Anos. Na convivência, nas histórias, primeiro, João apresentou para ele uma cópia dos pergaminhos de Levi, como ele chamava, que é o Evangelho de Mateus, né? Apresentou por Lucas. Lucas estudou o Evangelho de Mateus, várias outras coisas que se contavam e tinham escrito, outros apócrifos tinham escrito a respeito, e conviveu por bastante tempo com João e Maria. Só ela já velhinha e o João nem tanto velho, porque João, quando Jesus, na sua pregação, na época do Calvário, depois tudo, diz a história aí por volta de 33 anos, que na realidade os historiadores dizem que é um pouco mais. Mas João era um jovenzinho, né? João era o mais novinho deles. Né? João só andou, só admitido com eles, porque ele não podia se separar do irmão Tiago, né, que tinham saído da casa do pai Zebedeu. É assim que a história conta. Todos nos contam. Então, o que acontece? João foi o último dos apóstolos a desencarnar. E Maria, que desde aquela época, né, mulher dura, né? Mulher dura bem mais que os homens desde lá. E eles contaram a maioria das histórias onde deu essa... Por isso que dizem que o Evangelho de Lucas, é um evangelho mais amoroso. A narrativa dele parece ser contada por muitas partes, parece realmente ser narrada por uma personalidade feminina. É muito interessante isso. Mas a minha pergunta é o seguinte: Jesus disse, aí então ele identificou lá o doutor da lei, que é quem fez a pergunta, tinha um levita, um sacerdote colocado estrategicamente por Jesus
por causa da comparação que o homem estava, o perguntador estava fazendo na sua mente já. E ele sabia, ele viu isso. Então comparou com quem? Com aquelas que ele queria, com um levita e um sacerdote. E com o samaritano, que era o outro oposto da sociedade. E quem era que caiu nas mãos dos ladrões? O que a história diz a respeito? Tem muita gente que fala muita besteira assim, ao analisar isso aqui. Só tem uma palavra que o define. Jesus disse, um homem. Mas quem era? Era samaritano? Era judeu? A resposta é, a história é uma história contada por Jesus. Não foi um fato. E na história de Jesus, quem é o homem? Não interessa. Não interessa. É qualquer um, pode ser quem for. Essa é a parte mais bonita da história. Ele identifica, qualifica os outros e os seus comportamentos. E o homem que foi assaltado? Ah, mas ele devia merecer. Não interessa. Ah, mas ele podia ser um cara um ladrão também, que estava por ali e tinha brigado. Não interessa. Era um homem. Aí, quando nós vamos avaliar essa história sob essa perspectiva, é como Jesus dizendo para o doutor da lei assim, não se preocupe, que o sacerdote, o levita, não vão se salvar, ou não vão herdar a vida eterna, como está escrito lá, e certo foi Deus que disse, pelo fato de ser levita, ou pelo fato de ser sacerdote. Não é isso que conta. Do mesmo jeito que um samaritano não deixa de se salvar por ser samaritano. Essa é a primeira comparação. Então a grande lição que Jesus dá, lógico, com o pano de fundo fundamental da piedade, da benevolência, da caridade, mas a lição que fica politicamente, socialmente colocada nessa história tão curtinha é assim: preconceito é coisa de ignorante e de pecador. Não está na ordem divina. Ah, mas ele é estrangeiro. Não tem xenofobia. Ah, mas ele é de uma classe social. Não tem preconceito. Não tem preconceito de raça, de classe social, ou de... Por isso a pergunta, quem é meu próximo? Proximidade, e a palavra próximo, que a gente herdou na língua portuguesa, para a qual foi traduzida essa expressão, ela é magnífica, porque diz exatamente o que se quis dizer. Sabe? Tem muitas palavras que os tradutores ficam na dificuldade de como é que eu vou contar aquilo sendo fiel à intenção, à ideia. Mas próximo, na língua portuguesa, tem dois significados básicos. Um é significado de perto, mais próximo. Proximidade, distância, né? Mais próximo, mais perto. Aquele que está do meu lado é o mais próximo, nesse sentido. E tem um outro que é o próximo, que é o da vez. Não é assim? Maria, que foi funcionária pública da saúde tanto tempo, não trabalhou muito com fila, né, de atendimento. Quem é o próximo? É quem está na vez. É sua vez. Ah, mas você... Não, aquele lá é mais bonito. Não tem isso? Não tem. Então, a ideia que a língua portuguesa nos traz dessa palavra é maravilhosa. É exatamente isso que Jesus quis dizer. Quem é meu próximo? É aquele que estiver do meu lado, estiver convivendo comigo. Aí tem duas questões que nós podemos transversar um pouquinho. A proximidade ela pode ser física ou pode ser
de pensamento, de sentimento, né? Ah, meu filho está lá longe, mas ele é uma das pessoas mais próximas. Não tem como, moço. Isso para todo mundo, né? Os irmãos, os parentes. Lógico, Jesus não quis cortar essa ideia, mas quis acrescentar. Ou seja, qualquer filho de Deus pode, em determinado momento, ser ele o próximo. E quando Jesus disse, vai e faz o mesmo, não é aquilo assim, se aparecer alguém ferido na beira da estrada, socorro, faça igual o outro lá fez. Não. Fazer é muito mais que isso. É muito mais que isso. É aquilo que eu disse a respeito do homem caído. Quem é? Não interessa. É meu irmão. Quem que pensou assim? Quem que sentiu assim? Quem que teve essa sensação, esse sentimento, esse pensamento e atitude? O samaritano, aquele samaritano. Então, quando Jesus diz o seguinte, vocês que se acham os melhores, se quiser se salvar, sejam os últimos. Se quiser o reino de Deus, sirvam como ele fez, né? Sempre. Tem um trecho muito legal, deixa eu ler para vocês, só para a gente encerrar, que eu acho magnífico, que está no Evangelho de Mateus. Esse. Deixa eu ver aqui. Ele estava ensinando e falando que é assim que... Aí chega um desses, né, do templo e diz para ele assim, escuta, com que autoridade você fala assim? E Jesus olha para ele e fala, eu também vou te fazer uma pergunta. Porque eles estavam muito questionando que João tinha sido morto. Né? Sabe aquela história lá de mataram ele, trouxeram a cabeça na bandeja para a filha? Aquela história toda, né? Aí ele diz o seguinte, o batismo de João Batista era do céu ou era da terra? Era de Deus ou era dos homens? O cara falou assim, esse cara não é bobo, né? Se eu falar que é do céu, eu vou concordar com ele, vou divergir das autoridades que o mataram. Eu vou perder a autoridade. Se eu falar que era dos homens, eu vou perder o meu, porque o povo todo acreditava no João Batista. Porque aquele cara que nunca tinha frequentado nenhum ensino, e era dali todo mundo conhecia, ele falava de uma maneira, falava de coisas e fazia coisas que as pessoas ficavam, né? Ensinava todo mundo, mas só vem de Deus. Então ele não disse nada, ele disse o seguinte, pois é, a palavra de Jesus aqui, ele dizendo assim, eu vou fazer uma outra pergunta para você. No mesmo texto. Como não respondeu a primeira, Jesus vai fazer a segunda. Um lavrador tinha 2 filhos. Ele disse para o mais velho, amanhã você vai trabalhar na vinha. Ele falou, pai, não vou não. Aí ele chegou para o outro e disse o seguinte, amanhã você vai trabalhar na vinha. Ele falou, tá bom, eu vou sim. Aquele que tinha falado que não ia, se arrependeu de ter discutido com o pai. E foi. E aquele que tinha falado que ia, não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ele falou. Aí o cara respondeu, o primeiro que foi, mesmo no princípio tendo dizendo que não. Então, pois é. Por isso que os publicanos e as prostitutas vão entrar no reino dos céus primeiro que vocês. Para viver as coisas. Então, qualquer semelhança com o nosso mundo de hoje não é coincidência. A maioria de nós continua ainda a maioria, às vezes nós, às vezes não. Às vezes nós nos incluímos, isso às vezes não é? Eu não estou dividindo uma parte assim e uma parte assada. Nós, às vezes, compomos essa massa que vai para esse lado. Às vezes nós refletimos que o formal, o material, o corpo, as vestes, as posses,
é que faz achar que é melhor. Então, nós, como agora botando um pagão na história, parafraseando Belchior, nós ainda somos os mesmos. E vivemos como os nossos pais, nossos avós, nossos tetravós e o povo de Jerusalém. Isso não tem nada a ver. Não é isso que Deus vê, não é isso que Jesus quis, não é isso que Cristo sempre nos ensinou em todas as palavras. É o amor ao próximo, é mais do que uma caridade material, isso que a gente sempre fala, é ser amoroso, caridoso. Tem um lema que os irmãos, né, os mentores espirituais dessa casa nos passam, eu sempre lembro, eu sempre comento com o grupo que é assim, né, que a gente trabalha, que a gente estuda, que é assim, tem 2 requisitos fundamentais. Não é ser médium, não é ser inteligente, não é falar, não é saber falar, não é, sabe assim, ter, às vezes, uma facilidade maior que o outro em falar. 2 requisitos para ser um espírito do bem, trabalhador, uma casa espírita. Eles nos falam sobre a boa vontade, e o desejo incondicional do bem. O que é o incondicional? É frisado assim, o desejo incondicional do bem do outro. O que é isso? Quem é o outro? Não interessa. O que ele pensa? Não interessa. Ah, mas ele não gosta, mas não interessa. É irmão, e naquele momento é ele que tem que ser a nossa atenção. Então o que Cristo nos ensina é isso. Quando você sai de você, esquece de você e se doa de boa vontade e com desejo total do bem do outro, aí você está se salvando. É só isso. Difícil, né? Só isso. Então, com todo o respeito a todas as leituras e falas a respeito da caridade, da piedade, a respeito dessa que é o mais assim, aquele, né, o passe direto, mas nós precisamos ver em todos os ensinamentos de Jesus, todas essas circunstâncias e dizer, nós temos que ser melhores, procurar ser melhores, não que o outro, mas melhor que nós mesmos. Quando? All time. O tempo todo. Minuto a minuto, dia a dia, segundo a segundo. Onde, quando, como? Sempre, em todo lugar, o tempo todo. Isso é uma coisa de mente, de sentimento, que daí vai para a ação. Porque fazer uma caridade material no domingo e dizer já fiz minha obrigação, e daí ficar o resto da semana se sentindo melhor que os outros. Repetir ela. Nós estamos sendo aquele levita orgulhoso. É isso que nós precisamos entender. Só isso. Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado a vocês pelos minutos dedicados. Muita paz.